você estava falando, as crises eram diferentes naquele tempo. Hoje em dia eu vejo que as crises têm muito mais a ver com amargura. Naquele tempo elas tinham muito mais a ver com uma certa presunção. Era uma presunção de inteligência. Ainda havia os resquícios de um positivismo filosófico e havia uma certeza de que o cristianismo tinha quebrado a sua espinha dorsal e como para eles o cristianismo, Jesus, Deus, igreja, tudo a mesma coisa, então Jesus estava em crise. Então essa era a história. Hoje em dia é muito mais amargura. Os ateus daquele tempo, hoje em dia eles se autodefiniriam como agnósticos. Mas não eram pessoas em geral, você encontrava muitos ateus revoltados, zangados ideológica, politicamente com a religião que ela tinha feito no mundo e Deus, o ópio do povo, aquele blá 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 todo, verdadeiro de um lado e adoecido na perspectiva da interpretação de outro. Mas a maioria dos ateus eram aqueles ateus do logicismo, daquele de achar que a lógica podia levar você a tudo, a todas as coisas, da possibilidade ilimitada da mente. Era um tempo de muita ufania intelectual. E a história do homem ter ido à Lua. Você veja, o universo de lá para cá cresceu bilhões de vezes, não é? Até ali a gente conhecia a nossa galáxia. E olhe lá, mas o que tinha para além da nossa galáxia não se sabia. Foi de lá para cá que houve essa explosão. Então o homem se sentia grande, enorme, na sua capacidade. Então todo o ateísmo quase se baseava nessa história, ou num trauma de natureza católica com a religião. Então você não tinha o ateu ex-evangélico, não existia essa possibilidade. Como hoje está entupido de ateu do Deus da igreja, do ateu ex-evangélico. E que acha que é ateu mesmo, porque ele não pode crer no Deus da igreja, então ele acha que ele virou ateu. Quando na realidade ele só começou a carreira, graças a Deus. Aleluia, Deus está dizendo amém. Que bom, então olha para a direção certa, a fé abre o coração e deixa Cristo entrar e a luz do céu raiar. Mas tem muito ateu hoje de amargura, de igreja. E o cara acha que virou ateu porque chegou a essa maravilhosa conclusão de que aquele Deus ali não é Deus. Que é a imagem e semelhança de um bando de malucos, só isso. E aí ele acha que está em crise. Agora, os mecanismos de entrega são muito grandes, porque essa também é uma época de muito pouco pensar, é tudo de muito experimentar e de pouco pensar, pouco refletir. E também de muita funcionalidade. Tudo é eletrônico, é botão, então a tendência é que a vida tem que acompanhar a funcionalidade eletrônica, tudo tem que ter essa rapidez, essa coisa toda. Então até Deus, até as igrejas, até as teologias, até as doutrinas, tudo é nessa direção instantânea, né? Eu determino, é a tecnologia, é o botão. Eu faço, eu baixo, eu download, eu upload, o cara está mandando. A sabedoria do silício. A sabedoria do silício. Todo mundo quer ser quadricore. É verdade. É isso aí, brother. A velocidade. Todo mundo quer ter. Todo mundo. Na memória sabedoria do silício, do Deus do silício, da vida do silício. É tudo instantâneo e imediato. Olha só que condicionamento. Ainda tem os outros limites, né? De natureza medieval. Essa coisa incendiária de Deus, esse diabo equivalente a ele, não é? Toda essa insuportabilidade de crenças que eu denuncio a vida inteira e que são de um reducionismo absurdo. Né? E criou um Deus para os que ficaram que não parece nada com Deus, e esses ainda que não se confessem ateus, mas têm atitudes como se fossem no coração, parece que se sabe um ateísmo, não confessional, mas que está lá dentro, né? Eu me lembro a primeira vez que eu falei sobre ateísmo emocional, assim, oficialmente na igreja evangélica,
foi num Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá no interior de São Paulo. Os pastores presbiterianos independentes, eu iniciei uma série de falas falando sobre ateísmo emocional e como o pastor era o ateu emocional mais frequente que eu conheci, o ateu afetivo, como ele ia perdendo toda a afetividade por Deus pela prática profissional daquilo ali. E teve muita gente escandalizada e eu falava, não, vocês são ateus, vamos ver se são ou não são. Como o seu culto é o lugar onde você menos cultua quando você está reunido. Você está olhando o diácono, o presbítero, preocupado com a oferta, se já fizeram isso, se o coral vai... O que você corta da programação, quem veio, quem não veio, quem está faltando. É um inferno viver daquele jeito. O cara não adora Deus, não é? E a preocupação de pregar e o que ele vai dizer, e se está tendo resposta, é muita loucura. E aí eu falei, vocês se habituaram ao ateísmo afetivo em relação a Deus? Como vocês fazem Deus o dia inteiro? Vocês descansam de Deus em casa? Durante a semana, tem dia de folga. Pelo amor de Deus, vocês fazem Deus o dia inteiro, são os fazedores de Deus. Então, quando tem uma chance, você quer se desfazer de Deus. Você deixa eu descansar de Deus. Então, tudo caminha para um ateísmo afetivo, que está presente no coração dos profissionais da fé, e dos cantores, e dos profissionais do culto, em geral. E quando o cara entra na estrada, ou entra no ritmo, ou na batuta de ser aquele personagem, aí se ele não tiver vida com Deus, ele roda mesmo, vai embora, não fica nada. E vai ficando reduzido em tudo, porque eu só cresço se eu estiver em processo contínuo de resposta à provocação do amor de Deus em mim. Só isso é que me mantém crescendo. É existir num estado de provocação constante do amor de Deus, é existir nesse estado de admissão, e mais do que admissão, de desejo, e portanto de busca e de entrega a essa vontade constante de que Deus nos moleste pelo seu amor e nos ensine mais da sua graça e nos revele mais da sua bondade e nos dê a vontade de sermos galardoados na vida pelo crescente e profundo conhecimento de Deus e experiência de Deus na vida. Só isso me mantém aberto e dilatado. Do contrário, eu vou me reduzindo. E na perspectiva da religião, eu sei que a gente está falando pra caramba e o povo não disse nada, mas na perspectiva da religião, isso ainda fica muito mais difícil naquele convívio, por causa dos scripts, que são de todas as naturezas. Né? Tem um script doutrinário, teológico, que você não pode pensar fora do script do grupo. Tem o script do Jesus admitido. Toda igreja tem o seu Jesus de Nazaré, o seu filme Jesus, o seu Jesus de admissão, o seu Jesus de consumo, o seu Jesus editado, que é o Jesus da pregação, o Jesus das ênfases. Isso vira um Jesus, vira um personagem. Tem gente que só conhece o Jesus das pregações, daquele script, e ele acredita naquilo ali mesmo. Tem o script do convívio humano, que é de vigilância mútua. É um script. É todo mundo forçando todo mundo a andar segundo as normas pré-definidas. E cada um se torna superior ao outro quando entrega ao outro. É uma relação de X9s, frequentemente. É uma comunhão de X9s. E de hipócritas maduros, que vão só aprendendo a jogar o jogo para lá e para cá. Aí, meu Deus, o que é que sobrevive nisso aí? Não sobrevive nada. Tem também o script da culpa neurótica, que é o que é dito e repetido tantas vezes, que mesmo quando o indivíduo compreende que aquilo nada tem a ver com o Evangelho, mas pela repetição
E por se submeter a tantas repetições, ele ficou condicionado e guarda um pavor latente toda vez que aquelas coisas são mencionadas, não é? O que faz com que muitos, para ficarem livres daquilo, se isolem de tudo, não queiram mais ouvir falar de Deus, nem de Jesus, nem de nada, só para não terem lembrança daquele trauma. É um estado de fuga. Ou há aqueles que também se submetem, vão adoecendo, ficando aflitos, nervosos e angustiados. Quando escapam é sempre contra si mesmos. Ou ficando cínico, ou é fugindo, enfim, mas nunca ficam verdadeiramente livres. E são muitos scripts. É script sexual, é script de toda a natureza. O cara já nasce todo criptografado. E com vigilantes punitivos em cima de você o tempo todo. Então é uma fábrica de medo emburrecedor. Onde há medo já não tem liberdade para nada, muito menos para pensar, para meditar, para refletir, para ponderar, para decidir, para desenvolver uma consciência saudável. O medo não opera isso, é o amor e a confiança e a certeza do amparo, é que lhe dão essa liberdade sóbria para crescer. Mas naquele ambiente do medo, naquele ambiente todo scriptado, todo criptografado, onde só alguns têm o poder de decifrar os mistérios da revelação e impô-los à vida dos demais, como pode haver um Deus que não seja um ídolo, que não seja um Baal desprezível, emburrecente, desumanizante, infinitamente menos que humano, aqueles deuses malévolos mesmo. Então eu não tenho nenhum receio de dizer o que eu estou dizendo, claro que em relação a Deus nenhum. Deus está me beijando, meu Pai Celeste está me beijando, Deus único, vivo e verdadeiro, está me dizendo: meu filho, eu disse amém a isso no meu filho e no Evangelho. Então, vá em frente. Agora, eu estou falando de não ter nenhum receio das interpretações, porque eu não podia estar sendo mais simples nem mais claro na tentativa de diferenciação de que Jesus, o Evangelho e o Deus único, vivo e verdadeiro, não tem nada a ver com essa construção que está aí, imposta e exposta para consumo e para manipulação das mentes da maioria, com esse poder de fazer você cultuar Javé, cultuar Jesus e Oxua, como você deseja apelidar, como se do tamanho da perspectiva que teria um Baal na sua existência. E você ainda fica preocupado com que nome chama Deus, para Deus não se ofender, o que é uma demonstração de como o Deus com o qual você se relaciona é um ídolo, porque Deus mesmo não precisa de nome, ele sabe que ele é ele para você. E o que passar disso vem do diabo. É uma diminuição inadmissível, é uma redução à letra perversa. É transformar Deus em código. Pelo amor de Deus, quebre esse ídolo, todos compreendem. Vamos lá. Aí uma amiga fala assim, que é relativa à questão da lógica, né? Ela fala assim: pessoal, olha o tamanho do ar dela. Fala. Sempre me considerei uma pessoa inteligente, intelectualmente falando, junto aos meus amigos, etc. Mas assistindo o filme eu me pergunto, o que eu fiz com 20 anos da minha vida? Tem exatos 20 anos que eu me converti, e apesar de hoje ter uma perspectiva de ser cristã bem diferente de quando me converti. PQP, como é possível ficar enganada por tantos anos e como os pregadores mantêm as pessoas tão enganadas? E as pessoas morrem enganadas. Aí elas falam de novo, socorro, Caio. Agora é prosseguir. Quem já chegou a essa percepção agora é prosseguir. Prosseguir, você tem os evangelhos com você, você tem a nova aliança escrita em graça diante de você. Cresça na palavra, cresça no espírito, na prática do evangelho. Quem começa a praticar o evangelho em fé e amor, vai crescendo no Espírito Santo. O Espírito Santo cresce em nós, se dilata em nós, na medida em que a gente
pratica o ensino da verdade do Evangelho em fé e amor, aquilo vai virando a própria verdade em nós. E quanto mais a verdade cresce em nós, mais o espírito da verdade cresce, e mais a verdade se expande, mais a percepção se expande. É um ciclo de vida que não cessa jamais. A gente aceita se relacionar com as pessoas e, consequentemente, e com Deus, com a igreja, com todo mundo, por medo. Eu acho que se a maioria das pessoas se revisar com coragem, com honestidade, vão ver que a grande parte das escolhas, especificamente essas ligadas à vida espiritual, à igreja, a porque eu estou lá, ainda que eu esteja cheio de angústia, de crítica, de amargura, mas é medo. Esse primeiro que falou sobre os desejos dele, que o mantém de alguma maneira barganhando ali com a igreja, isso passeia por uma série de áreas na vida que são usadas justamente como você falou, como a âncora que mantém o cara preso no negócio, alimentando uma relação por medo. No fim das contas é medo. E se a gente tiver coragem de trocar, e isso é essencial, o medo pelo amor, a porta vai se abrir, a luz vai entrar e você vai ver um monte de caminhos que você estava andando que não tinha nenhuma razão para estar. Né? A escolha pelo amor, Deus é amor, Ele chama a gente para fazer decisões assim. E parece tão difícil na cabeça das pessoas, porque o grupo valida que assim seja. Porque eu já vi gente falar assim, não, eu acho, eu estou percebendo, mas se os pastores falam, é porque eles sabem mais do que eu. E aí você vai se submetendo, até morrer. Aqueles burros, né? E é uma tragédia, e a tragédia maior é porque o povo que assim se comporta não pode ser absolutamente, totalmente vitimado. Há uma responsabilidade grande, porque essas pessoas todas têm Bíblia em casa. Essas pessoas todas, em muitas áreas da vida, são bem espertas. Se autodeterminam com muita valentia até, em muitas áreas da vida, mas quando se trata de Deus, é aquela subserviência do membro da seita que, de fato, prefere entregar-se aos absurdos do que ter a coragem, em fé, de por si mesmo ver o que é. E aí, uma vez que você vai se entregando, fica infinitamente mais difícil fazer o retrocesso. E a tragédia é justamente essa. Lutero não iria acreditar que seria possível haver um planeta Terra com tantas Bíblias sem nenhuma reforma, pelo menos, quanto mais revolução. Porque para a quantidade de Bíblias que se tem no planeta, era para haver uma revolução. Mas o que se fez da Bíblia no coração do mundo, faz o mundo, isso veio através das pregações, dos ensinos, do comportamento oficial e coletivo da igreja, fez com que o mundo abominasse a Bíblia. A Bíblia tem muito pouca condescendência. Se um livro como Alcorão, que é um conto infantil perto da Bíblia, tem muito mais condescendência intelectual planetária do que a Bíblia, qualquer livro hindu, qualquer outra coisa. Há uma implicância por causa desse espírito religioso, dessa atitude. Parece que a Bíblia ficou assim com aquele encosto desgraçado do cristianismo. Então, para quem está fora e para quem está dentro, a possibilidade está aí, mas não há nenhum estímulo para que se leia a palavra. Só é um estímulo para que se compre e use como um talismã em casa, como testemunho e como um fecha-portal do inferno. Fica ali irradiando e a gente carrega como testemunho. Mas para ler não, a gente ouve. O que o cara falar lá de cima é a Bíblia. Essa é a minha formação. Aí no fim fica impossível qualquer até humanidade resistir ali dentro. Eu não estou já nem falando de consciência do Evangelho. Quando o cara não perde a identidade, a consciência humana, o poder de decidir por ele mesmo, perde a humanidade dele, perde o bom senso. É um milagre quando isso não acontece, quando algumas coisas são preservadas. Tudo está lá, latente, volta. Mas é um absurdo como a pessoa conseguiu ficar tantos anos amortecida, adormecida, matada, podada, castrada, apertada ali, daquela coisa, chamando aquilo de Deus. Essa morte que você escreveu da humanidade da pessoa é até intencional, porque eu não compraria os pacotes que eu compro
vendidos pela igreja, pelo pastor, ou quem quer que seja, se eu não tivesse perdido esse senso, essa perspectiva humana, essa dimensão que vive dentro de mim e que é porta de relacionamento para com Deus. Deus se relaciona com homens e mulheres, com gente humana. Mas eu acho que essa perda que as pessoas vão nitidamente demonstrando ao longo do caminho, vão perdendo mesmo as características humanas, até da mais básica e simples compaixão, com aquele que não pensa igual, com aquele que não é igual e não professa a fé que eu professo. Eu acho que isso é emblemático até dessa perda de percepção de Deus na vida. O cara não concorda nem com quem pensa igual, mas não parece exteriormente com ele. Como o monge que você mostrou agora, que vai causar espanto, por mais que o cara tenha dito. Ele está dizendo algo que é a melhor e mais simples interpretação de 1 aos Coríntios 14, que eu já tive na minha vida inteira. A melhor, a mais simples, a metaforicamente mais compatível com a metáfora do corpo. Agora, não parece comigo, mas está dizendo algo melhor do que eu jamais disse, com palavras tão simples. Porque a profundidade da sabedoria é essa. Poder dizer o que carrega praticamente quase tudo, numa simplicidade de palavras e numa formulação que qualquer criança consiga entender.